Com Garré, Nuno Moreira e a possibilidade de chegada de Lloyd Augusto, como esse time do Vasco vai evoluir ofensivamente? Nós vamos fazer essa análise e também falar o que ainda precisa para esse time do Vasco dar confiança ao torcedor por um ano de 2025 melhor. E também vamos fazer informação sobre a saída de Zé Gabriel do Vasco da Gama. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Vamos falar da evolução também, hein? Então, depois dela, sobe a vinheta. Salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, o nosso Comentaléu está entrando no ar com análise, com informação, daquele jeito que você gosta, e já te convido a se inscrever, a deixar seu like, a compartilhar, porque é importante, e seu comentário aqui também é importantíssimo para que os nossos vídeos cheguem a mais pessoas. E olha galera, hoje é dia de falar de reforços. O Vasco se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca, vai enfrentar o Flamengo. Teve um jogo ok contra a equipe do Botafogo. Para mim, a parte defensiva foi o principal destaque do Vasco. Não foi vazada contra uma equipe que tá sem técnico, tá desorganizada, todo mundo sabe, mas é uma equipe que tem técnica. Mas o Vasco conseguiu suportar bem e vencer a equipe do Botafogo. A parte ofensiva ainda é um problema que o Vasco precisa ajustar. E eu falo diversas vezes aqui com vocês. O Vasco poderia ter ganhado o Botafogo por mais em alguns momentos, ter criado mais. E esse é um grande problema do Vasco no ano, criar chances ofensivas. Com o Carille, o Vasco tem dificuldade de finalizar as jogadas, o último terço praticamente não funciona e o torcedor fica preocupado, porque o time tem que fazer gols. E aí, quando precisa criar essas chances, esses gols não acontecem. E aí, tá chegando 2 jogadores para o Vasco, já estão confirmados, mas a possibilidade do Lloyd Augusto. O Lloyd Augusto viajou para Portugal para resolver algumas questões burocráticas, para depois ele vir para o Brasil, né, porque ele tem que resolver a questão de documentação. Mas hoje a realidade do Vasco são 2 jogadores. Primeiro, Nuno Moreira. Chega ao Vasco como um jogador que chuta bem de fora da área, que cria bastante chances e que pode ajudar ao Vasco a melhorar ofensivamente. É isso que o torcedor precisa, um Vasco que seja mais ofensivo. Zucarello e também o nosso querido Rayan tentaram bastante, Coutinho fez uma boa partida, mas a chegada de um Nuno Moreira pode ajudar bastante também se Coutinho tem um cara mais à frente que consiga, que tem um passe mais qualificado, que entenda melhor o jogo. A questão do Nuno Moreira ajuda bastante. E o Verrete, que é um cara que precisa ser assistido e assistido de uma forma correta, para que ele possa fazer gols. E a chegada dele empolga. O técnico já disse que tanto ele quanto o Garré ainda não tem confirmado a sua entrada no time do Vasco, mas que, neste momento, os 2 jogadores serão aí avaliados para, primeiro, entender a questão da adaptação para eles poderem jogar. Mas é um grande aditivo para esse time do Vasco, porque ajudam bastante naquilo que o Vasco precisa no ano, que é a necessidade do Vasco. Ofensivamente, ser um time mais forte. A gente precisa disso. E a chegada dele, de Garré, dá aí ao Vasco um cara com característica de camisa 10, mas que chuta bastante também. É um jogador que busca o drible, mas que busca o drible para poder fazer a jogada. Não é aquele drible inútil, é o cara que dribla para poder criar chances. E a chegada do Garré ajuda a isso. Há uma possibilidade do Garré, inclusive, ser relacionado pelo jogo contra o Flamengo. Estava jogando como o Nuno Moreira, está bem fisicamente. E o Vasco ganha com esses 2 jogadores. Isso quer dizer que o Vasco vai ganhar o Flamengo, porque está esses 2 jogadores? Obviamente que não. Mas o Vasco ganha em qualidade ofensiva, com 2 jogadores que sabem finalizar muito bem, jogadores que têm bom passe e jogadores que têm uma inteligência também para poder defender bem. Isso ajuda o Vasco. E é uma das grandes necessidades do Vasco do Carille no ano, que a chegada do Garré pode ajudar, que é a criatividade, o passe, o último passe do Vasco. O Vasco não tem conseguido fazer isso. No jogo contra o Botafogo, a gente teve uma melhora na parte defensiva do meio de campo. O Hugo Moura conseguiu jogar como um pitbull, como se espera, marcando bem, buscando fechar os espaços e conseguiu fazer com que o Vasco jogasse. Criou uma boa dupla com o Tietê. E aí, o Vasco conseguiu melhorar, porque tinha um meio-campo que funcionava na marcação, tinha uma transição, Felipe Coutinho recebendo a bola ali para poder criar um pouquinho mais chance e melhorou o Vasco, que é isso que o Vasco precisa esse ano. A questão do Tietê ainda preocupa porque o Tietê saiu sentindo, será avaliado pelo Vasco, saiu com a tala na perna e a gente espera que não tenha sido nenhum problema demais, porque o Tietê fez uma boa partida contra a equipe do Botafogo e alinhou muito bem com
o Hugo Moura. Tietê e Hugo Moura se alinharam muito bem no meio de campo. E aí, você tem 2 pontas que têm qualidade, que ajuda a marcar, um time fica melhor compactado, um time melhor organizado. E dá ao Vasco essa expectativa de ter uma temporada melhor. Então, acho que a questão do Vasco aí com o Nuno Moreira e também com o Garré ajudam bastante. Já com o Lloyd, o Vasco ganhará com um jogador de força, um jogador que usa bastante o campo de força, que usa bastante a sua parte física, que corre, que tenta uma performance diferente. Eu gosto bastante desse tipo de jogo que o Lloyd faz, porque num jogo que está complicado, você precisa da velocidade do jogador, jogar no contra-ataque, o Lloyd pode te ajudar melhor do que o próprio Nuno Moreira e melhor até que do próprio Garré, que são jogadores de posse de bola, jogadores de mais técnica. E aí, é o que eu digo. Não é a salvação da pátria, tem a questão da adaptação que o próprio Carille falou na entrevista coletiva, tem a questão do clima e tudo mais. O Vasco ganha com esses 2 jogadores no ataque. E aí a gente tem informação de gente que está saindo, né? Porque o Vasco precisava limpar a sua folha. Ontem, o Carille falou que o Capasso não está nos planos, que foi relacionado por causa da regra da CBF. O jogador precisava ser relacionado por pelo menos um jogo. Esforza também é outro que aparentemente também não está nos planos. Esteve, inclusive, ontem na tribuna de honra lá do São Januário com os novos reforços, né? O Nuno Moreira e o Garré, mas aparentemente também está fora dos planos. Agora, quem está confirmado que está fora do Vasco é Zé Gabriel. O Vasco anunciou hoje, no finzinho da tarde, que Zé Gabriel rescindiu o seu contrato com o Gigante da Colina. Ou seja, Zé Gabriel está fora do Vasco. Rescisão contratual de um contrato que ia até o final de 2025, mas que o jogador não vai ser aproveitado, não teve sua chance. Ano passado ficou emprestado ao Coritiba. Foi um dado momento ali, um titular ao lado do Paulinho no meio-campo do Vasco com o Ramon Dias em 2023. 2024 caiu muito de produção, foi emprestado pelo Vasco à equipe do Curitiba, não conseguiu se firmar no Curitiba e está saindo do Vasco aí o Zé Gabriel. A gente deseja todo o sucesso do mundo ao jogador. E sobre as expectativas do Vasco, a gente espera que melhore e que o Vasco consiga ganhar com esses reforços, ganhar em qualidade, ganhar em organização. Falta muito ofensivamente ainda desse Vasco do Carille, a gente ainda não vê muita coisa ofensiva e praticamente um Vasco igual àquele Vasco que a gente tinha em 2024, 2023, que tinha muita dificuldade ofensiva. E o Vasco permanece tendo porque falta jogadores com essa qualidade. Então é isso, gente. Agradeço imensamente a você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa o seu comentário. Muito obrigado, é sempre um prazer. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, TikTok, Quai, Facebook, tudo que você imaginar, tem Comenta Léo. Siga também as páginas do Scout Vasco, em como eu faço parte junto com o Henrique, junto com o Walter, junto com o Leandro, todo mundo que está lá presente com a gente. Então, dá uma moral, tem Comenta Léo em todas as redes sociais e também Scout Vasco, para você nos ajudar e manter sempre a informação de qualidade, as análises de qualidade sobre o Vasco da Gama. Então é isso. Muito obrigado, aquele abraço, saudações vascaínas. Sábado tem Vasco, hein? Vasco e Flamengo pela semifinal do Campeonato Carioca. Jogo importante, jogo grande. O Vasco precisa voltar a jogar bola. Tamo junto, até a próxima e valeu!